Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial em que nos encontramos para deixar que a luz do Evangelho de Cristo ilumine a nossa vida, aqueça o nosso coração e assim nos faça sempre seguir pelo caminho que Cristo nos convida no seu seguimento. Ouçamos o Evangelho desta sexta-feira, da segunda semana da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho nos apresenta hoje a multiplicação dos pães, realizada próxima da festa da Páscoa. A Igreja nos coloca esse Evangelho nessa proximidade também de termos celebrado a Páscoa e ainda no tempo pascal, que é uma prolongação, um prolongamento da própria Páscoa, para mostrar-nos essa grande ligação que existe entre a Páscoa, o Cordeiro que se imola para a nossa salvação, e a Eucaristia, que é figurada pela multiplicação dos pães. Mas eu convido para nós nos determos em algumas passagens deste Evangelho. O Evangelho começa mostrando que Jesus se retira do meio da multidão e termina dizendo que novamente Jesus se retira sozinho para a montanha. Jesus tinha esse costume, tinha em seu coração essa necessidade de estar com o Pai, de estar na solidão. Jesus nos dá o exemplo. Jesus, que tinha uma atividade tão intensa, sempre procurava um tempo para estar sozinho com o Pai. O seu coração de filho amado do Pai o levava a essa solidão. Em realidade, era a solidão das pessoas, mas era o momento em que Jesus estava pleno da presença do Pai, da presença do Espírito. Então, que nós aprendamos como primeira lição, nesse dia de hoje, a necessidade também de termos esses momentos de solidão. Solidão com as pessoas, mas que nós estejamos na presença de Deus, que nós nos coloquemos na presença de Deus, estejamos na companhia de nosso Pai do céu. Antes de fazer a multiplicação dos pães, que é o tema central desse Evangelho, Jesus nos dá outra lição.
quando ele vê todo aquele povo, Jesus fala a Filipe, que era um apóstolo muito próximo de Jesus. Jesus faz para ele uma pergunta: Filipe, onde que nós vamos comprar pão para toda essa gente? Vejam bem, quem é que está fazendo a pergunta? O próprio Jesus. Jesus tinha dúvida? Não. Ele estava perdido sobre o que ia fazer? Não. São João nos diz logo em seguida, ele disse isso para pô-lo à prova, pois ele bem sabia o que ia fazer. Então por que Jesus faz essa pergunta? Onde compraremos pães para tantas pessoas? A pergunta era para que Filipe e através dele todos os outros discípulos tivessem consciência de que eles não tinham como socorrer aquela multidão. Você na sua vida já passou por algum momento em que você tem a impressão que você está diante de uma situação que é maior do que você? Você já se sentiu incapaz diante de um problema muito grande? Foi exatamente isso que Jesus fez com Filipe. Jesus queria que eles tivessem consciência de que a situação escapava das suas capacidades. Tanto que Filipe responde: nem com 200 moedas de prata, 200 denários, daria para dar um pedaço a cada um. Ou seja, os apóstolos não tinham nem sequer 200 denários, não tinham 200 moedas. Eles tinham lá a sua bolsa, como em outros lugares o Evangelho registra, mas certamente não era uma bolsa assim tão opulenta, né? Não tinham essas moedas, não tinham dinheiro para comprar pães para alimentar o povo. Então, reconhecem que não podem nada. Jesus não faz isso para humilhar os seus discípulos. Não, mas ele faz isso para que os discípulos tenham a consciência das suas próprias limitações. Ele bem sabia o que ia fazer. Esse é uma espécie de refrão nesse momento. Ele bem sabia o que ia fazer. Guarde isso também na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando você se vir em situações em que você reconhece que você não é capaz de resolver sozinho, lembra de Jesus te falando: ele bem sabia o que haveria de fazer. Ele sabe o que vai fazer com a minha vida. O que os discípulos fizeram? André observou ali um jovenzinho que tinha alguns pães, 5 pães e alguns peixinhos. E ele então, talvez no primeiro ímpeto de tentar trazer uma solução para o problema que Jesus colocou, como vamos alimentar a multidão, Filipe já diz: 200 denários não são suficientes e nós não temos 200 denários. André então apresenta uma segunda solução: aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas ele mesmo, mal acaba de falar, já completa o seu raciocínio dizendo: mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, os apóstolos estão conscientes de que não há nenhuma forma de alimentar a multidão. Eles não podem alimentar a multidão. Eles não têm capacidade. As suas posses e o que eles têm não são capazes para alimentar a multidão. E o que é que Jesus faz? Quando Jesus escuta essa proposta de Santo André, aqui tem um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Jesus fala: mandem que o povo se sente. Era um lugar com muita grama e virou uma espécie de um piquenique. Todo mundo se sentou ali no chão mesmo, na grama. Jesus mandou que todos se sentassem. E aí vejam bem, Jesus, que sabia o que iria fazer, vai alimentar a multidão. Entre pegar 5 pães para alimentar 5.000 pessoas e não pegar nada e fazer aparecer do nada o pão, para Jesus seria a mesma coisa. Aquele que criou o mundo do nada, aquele que governa todas as coisas, poderia muito bem fazer isso, mas não. Ele pega aqueles 5 pães, que, como diz o próprio André, o que é isso para tanta gente? Jesus pega isso que não é nada para tanta gente, pronuncia a bênção, agradece ao Pai e começa a partir aquele pão e a entregar para os seus discípulos. E aí acontece o grande milagre. Das mãos de Jesus, o pão vai passando
às mãos dos apóstolos, que distribuem para toda aquela multidão. Jesus se serviu do pouco que os apóstolos tinham, mas só fez isso a partir do momento que os apóstolos reconheceram que eles não tinham praticamente nada, que o que eles tinham sem Jesus não era nada. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu acho que é uma lição muito oportuna para a nossa vida. Em dois momentos, quando vemos situações que não podemos resolver, não percamos a esperança, não percamos a paz do coração. Lembremos do que Jesus faz aqui no Evangelho. Ele bem sabia o que ia fazer. O Jesus em quem nós confiamos é esse mesmo Jesus. Jesus só existe um. E não é um Jesus que ficou no passado, é um Jesus que está vivo e que nos ama e que se preocupa conosco. Então, diante das dificuldades da vida, não desanimar. Dizer para Jesus: Senhor, o Senhor bem sabe o que vai fazer. Eu não sei. Eu não consigo ver solução. Até aqui talvez eu pude, mas a partir daqui eu não posso. Está nas tuas mãos. Eu confio em ti. Fazer esse ato de confiança. Então, primeira reflexão é essa, não é? Diante de coisas maiores do que nós, sobretudo problemas, desafios, missões, né? Uma missão que você recebe e você percebe que é muito mais do que você, não é? Não perca a esperança, não desanime, não tenha medo. É a santa audácia que Jesus nos ensina, mas não confiando em nós mesmos, confiando em Deus. Jesus, em primeiro lugar, deu esse choque nos apóstolos. Nós não podemos. Em seguida, a outra lição para nós, Jesus, quando nós reconhecemos que não podemos nada por nós mesmos, Ele vai se servir do pouco que nós temos. Ele podia agir de muitas formas, não é? Deus podia agir sem nós, mas Ele age através de nós, através de cada um de nós. Ele usa do pouco que nós somos, não só do que nós temos, que já é tão pouco, mas até do pouco que nós somos, Ele usa para realizar a sua obra, não é? Então, tenhamos essa confiança. Diante dos problemas, Deus sabe o que vai fazer. Diante do pouco que eu sei, ou do que eu tenho, diante do pouco que eu sou, ou do que eu tenho, eu vou confiar em Jesus. Eu vou pedir a Jesus que abençoe esse pouco. Eu vou colocar nas mãos dele e ele vai multiplicar. Ele vai transformar esse pouco no que ele quiser. E ainda tem uma lição desse evangelho. Depois que todos se alimentam, Jesus manda que recolham o que sobrou, para que nada se perca. É meio de passagem, mas é oportuno lembrarmos, né, a preocupação que devemos ter com o alimento para que nada se perca, né, evitar esbanjar, evitar o desperdício. O próprio Jesus nos ensina. Saímos agora da campanha da fraternidade que falava da fome. Uma forma de ajudar a diminuir a fome é não desperdiçar o alimento, é repartir o que nós temos, não é? Mas Jesus fala com os apóstolos assim: recolham o que sobrou para que nada se perca. E sobra, então os apóstolos, daqueles 5 pães, que não era nada para tanta gente, eles agora, depois que todos se alimentam, eles recolhem 12 cestos. Vejam que coisa, 5 pães não eram suficientes para alimentar a multidão. Jesus os abençoa. Jesus parte esse pão passa pelas mãos de Jesus. E depois que todos se alimentam, até ficarem saciados, ainda sobram 12 cestos. Vamos reconhecer que é uma matemática que nos deixa muito confusos, né? 5 pães não são suficientes e agora sobram 12 cestos. Por quê? Porque passaram pelas mãos de Jesus. Jesus multiplicou aqueles pães. Como eu já disse, a multiplicação dos pães é uma figura da Eucaristia e é também uma preparação para que logo em seguida, no Evangelho de São João, virá o capítulo 6º, o discurso do pão da vida, né? Onde Jesus, exatamente depois da multiplicação, continuando o capítulo 6º, ele vai falar do verdadeiro pão que ele quer dar, que é a Eucaristia. Mas vejam, os apóstolos recolhem
recolhem 12 cestos. Os apóstolos são 12. Esse número que já vem do Antigo Testamento, o número 12 é o número do povo de Deus. No Antigo Testamento eram as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E agora, no Novo Testamento, são os 12 apóstolos. Jesus entregou a Eucaristia na mão dos apóstolos. Por isso sobraram 12 cestos. Cada apóstolo se dirigiu a uma parte do mundo levando a Eucaristia, levando o Evangelho, levando Jesus Cristo, levando o amor de Deus por nós. Por isso que são 12 cestos, um para cada apóstolo. Pouco depois desse fato, Jesus vai instituir a Eucaristia, vai novamente entregar esse pão transformado nele mesmo aos apóstolos e vai dizer para eles: fazei isto em memória de mim. Ao entregar esses 12 cestos, já é uma figura do que Jesus vai fazer na última ceia. Fazei isto em memória de mim. Multipliquem esse pão, o pão eucarístico, levem a Eucaristia aos 4 cantos do mundo, alimentem essa multidão faminta de Deus. Nós temos que nos preocupar e muito com a fome dos nossos irmãos, das nossas irmãs, né? E a fome do ser humano não é só a fome do pão material, porque é o próprio Jesus que nos diz que não é só de pão que vive o homem. Temos sim que dar o pão material, mas se dermos somente o pão material, nós não somos discípulos de Cristo. Cristo alimenta também a alma, Cristo alimenta também o espírito. E a Eucaristia é esse alimento que vai sustentar, fortalecer o nosso espírito. Como o povo vai dizer para Jesus, quando ele prometer o verdadeiro pão do céu, digamos nós também para Jesus nesse dia: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Qual pão? O pão da vida eterna, o pão da Eucaristia, o pão dos anjos, que se fez o pão dos homens, como a gente canta na festa de Corpus Christi. Portanto, resumindo, Deus sabe o que vai fazer nos momentos em que nos encontramos com situações que vão além de nossas forças. Deus vai usar do pouco que nós temos, se reconhecermos que esse pouco, por nós mesmos, não é nada, mas Ele pode usar e Ele pode transformar. Deus vai alimentar-nos não somente com o pão material, mas também com o pão da Eucaristia. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.